tempo atrás, que matou milhares de pessoas, milhares, dizimou cidades inteiras, o que vale? Nada. Tá bom, ajudar, cuidar, né, da saúde local das pessoas, como odontólogo, é ótimo, eu agradeço, porque gente, é uma coisa horrível. Eu acho que temos que ter dentista. Mas, honestamente, é isso que você vai fazer a vida toda. Sua vida vai resumir aí no consultório. Quer dizer, sendo você uma pessoa tão maravilhosa. Não, eu acredito em algo maior. Eu acredito em pastores dentro de consultórios odontológicos. Eu acredito em sacerdotes dentro de ambulatórios médicos. Eu acredito em sacerdotes dentro das salas de aula, tocando o coração de crianças, marcando alunos. Eu acredito em sacerdotes sentados, às vezes, numa mesa de psicólogo, para ministrar, que psicólogos do mundo não sabem ministrar, que é o perdão e o amor de Deus. Eu acredito nas profissões, mas acredito nelas apenas como um canal do mover de Deus, um campo para você, um campo. Eu acredito que nós podemos ser usados para mudar o mundo, literalmente, o mundo, pelo menos, que está à minha volta, que está na minha cidade. Eu acredito nisso. Eu acredito que as células são esse lugar, que Deus te deu uma chance. Acredito que alguém pode chegar na casa onde você está e ter o destino dela transformado. Isso sim é grande. Isso sim é grandioso. E isso não é a sabedoria desse mundo. Eu encargo no meu coração, talvez até administrar essa palavra lá na conferência, está lá em 1 Coríntios, onde estão os sábios desse mundo, Paulo fala, não é? Onde estão os entendidos, os cultos, onde estão os inquiridores deste século? Onde que esse povo está? Paulo está perguntando. Ele fala, mas eu decidi não saber nada disso, porque eu estou pregando o contrário deles. Ele fala, eu decidi falar de Cristo e esse crucificado. Loucura para essa turma. Mas o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Ele está na contramão. Onde que estão esse povo? Esse povo está na faculdade, são os doutores, são os mestres, não é? Mas o que eles estão ensinando? Que não há Deus, que o homem veio do macaco, que nós somos fruto de uma explosão cósmica. Não é? Mas nós vivemos uma geração, agora vamos ser honestos, o que quando um pai pensa num filho, tudo que ele mais esforça para dar para esse menino, ele paga caro para esses meninos correr atrás dos sábios desse mundo, para ir lá ouvir as besteiras que eles falam, se desviar dos caminhos de Deus. Porque meu filho tem que fazer doutorado, tem que fazer mestrado, tá? Não estou dizendo que ele não tem que ir, estou dizendo para você não se iludir. Esse caminho contrário. Ele tem que ir, mas quando ele chegar lá, ele tem que questionar tudo que os sábios desse mundo falaram. Tudo. Porque a nossa base de pensamento, de valores é outra. Porque a deles é pobre e limitada. Nós temos que pensar o mundo de outra maneira. Quero chamar você hoje a entender que a função que você ocupa como um líder na casa de Deus é muito mais ampla do que organizar uma reunião uma vez por semana na casa. Está entendendo? Maior que isso. Você está fazendo parte da mudança de uma história. Pessoas estão mudando porque você está lá. Deus escolheu na sua soberania. Eu estava lendo um versículo outro dia, daqui a pouco eu vou começar a pregar. Eu estava lendo um versículo outro dia, é esse mesmo, enquanto eu estou dando uma desabafada. Eu fiquei olhando aquele versículo e falei, puxa, esse versículo ele é no mínimo divertido. Paulo fala, cooperadores de Deus sois vós. Eu falei, cooperador de Deus? Cooperar com o quê? Pensa comigo, como que alguém pode cooperar com aquele que é tudo, sabe tudo, está em todo lugar e pode todas as coisas?
Cooperar em quê? Mas quando a Bíblia fala isso, ela está só mostrando que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, nos abre um espaço para participar de uma obra que é exclusiva dele, e que para nós é só uma oportunidade de estar lá junto, porque na verdade é ele que faz. Uma oportunidade grande demais. Não tem esse versículo, ele parece até sem sentido dizer que alguém pode cooperar com Deus. Ajudar Deus em quê? O que eu tenho que Deus não tem? Porque cooperador é isso, né? Então me ajuda aqui, Paulo, porque sozinho eu vou fazer. Coopera comigo aqui, porque você tem algo que eu não tenho, e completa aquilo, é isso? Mas o que Deus não tem? O que Deus não pode? Então ele parece herético esse versículo, mas ele não é. Ele é um versículo da graça de Deus. É um versículo dizendo que Deus está te chamando para participar de algo tão impressionante que só Ele pode fazer. Isso sim é ter sentido para viver. Você conhece profissionais que estão em depressão? Gente formada na faculdade? Eles têm profissão. Você conhece gente que tem dinheiro e está em depressão? Eles têm dinheiro. Eles têm as coisas que eles buscaram, mas nada delas tem sentido para viver. O que você está fazendo dá sentido para viver. Você consegue compreender isso? Consegue ampliar? Consegue perceber por que o diabo tanto tempo de fazer desistir desse lugar? Então Deus, na sua soberania, Ele resolveu usar o homem. Deus escolheu o homem, e na verdade o desejo de Deus, quando Ele criou o homem, sempre foi usar o homem, todos, mas o homem rejeitou a Deus, o homem caiu, e Deus levantou uma tribo dos sacerdotes, tribo de Arão. Eles eram os líderes da casa de Deus, e Deus faria então a obra que Ele tinha para fazer através dessas pessoas, através desses homens. A Bíblia diz lá em Êxodo 19, não sei o que está acontecendo com os PowerPoints, está emendando. O pastor precisa passar para ele aqui no pendrive, vocês estão arrumados. Aqui para mim está bem, mas eu quando joga lá eles não emendou não, né? À vista. Aqui parece que diligentemente ouvido estava emendado. É porque outro dia o vizinho emendou, eu já estava achando que tinha emendado. Mas a palavra de Deus diz: se diligentemente ouvides a minha voz, vós me sereis o reino de sacerdotes e uma nação santa. Ou seja, Deus expressou o coração dele. Olha, na verdade eu quero que todo mundo seja um sacerdote. Eu não quero uma tribo. Presta atenção. Ter na igreja a função de líder, e quando eu falo líder, toda liderança, infelizmente, ela é a prova da nossa queda. Porque o desejo real de Deus não era ter uma tribo de sacerdotes, era ter uma nação de sacerdotes. O desejo é que não tivesse membros e líderes, é que todos liderassem, todos ministrassem. Estava no coração dele, continua sendo, estou dizendo. Mas o povo não quis. Logo depois de Deus retirar o povo do Egito, Ele revela o coração de ter uma nação. Mas olha o que aconteceu. O povo de Israel se recusou a cumprir esse propósito. Olha o que eles falaram para Moisés em Êxodo 20:19: fala-nos e te ouviremos. Mas não fala Deus com a gente, não. Eles não queriam ouvir a Deus. Não, esse negócio de ouvir a Deus é difícil demais. Ser líder é difícil demais. Vou ter que gastar tempo com isso.
eu vou ter que ir no quarto, eu vou ter que ler a Bíblia. Ah não, pastor, faz o seguinte, a gente dá o dízimo, você que ouve a Deus. A conversa é essa, traduzindo para a versão atualizada. Não queriam, não quiseram. E quantos hoje querem ouvir a Deus? Quantos hoje têm tempo para ouvir a Deus? Né? Estão perdendo. É isso que me choca. É por isso que eu digo, não acredito na Bíblia. Porque tem de crente que não acredita na Bíblia, eu fico chocado. Essa é a verdade. Ele gasta horas e horas e horas ouvindo os sábios desse mundo na faculdade, mas ele não consegue parar uma hora para orar e ouvir a Deus. Não está ouvindo um ambiente vazio, não, de um professor de universidade, que aliás a maioria deles não dá conta nem de ensinar. Eles sabem como não passar, eles sabem bem disso. O engenheiro que trabalha no CV vai ter que aprender com o seu cliente, o pedreiro e o mexão, porque ele não dá conta de construir nada, não. Se tiver experiência, ele vai para frente. Fala porque eu fiz minha vida. Então eu fico chocado. É a prova de que eu não acredito. Eu tenho tempo, eu dedico tempo enorme para ler o que os sábios desse mundo falam, mas eu não tenho tempo de ler a Bíblia. Eu não quero ler a Deus. É isso que eu estou dizendo. É isso que eles disseram. Deus é nobre, Deus é gênero. Deus, no meio da igreja, então ele resolve cumprir a sua vontade. Isso que está no coração dele. Nós somos hoje sacerdotes. 1 Pedro 2,9, a Bíblia fala disso, Apocalipse 5,10, depois você pode ler, que nós somos uma nação de sacerdotes. Ou seja, Deus, naquela ocasião, teve que levantar uma tribo. Lá no Antigo Testamento, o sacerdócio do Antigo Testamento é o que a igreja é hoje. Lá no capítulo 8 a 10 de Levítico, nós vamos ver a consagração dos filhos de Arão. Deus teve que separar uma classe de gente, porque ele não tinha o povo que ele queria. Mas hoje, depois que Jesus vem, morre, ressuscita, e sobe aos céus, o Espírito Santo vem, a igreja começa, esse propósito de Deus é restaurado de novo. Sei que estou falando de uma coisa que você já sabe, mas como disse o pastor Luiz no meu casamento há 21 anos atrás, são as obviedades que os homens esquecem. Eu não esqueci dessa palavra. É óbvio, né? Pois é, mas esse é o problema, você esquece o óbvio. Eu tenho que estar aqui para te lembrar. Deus teve que fazer isso. Então agora o Senhor, Ele vem e restaura a condição, restaura a oportunidade de novo ter um povo para realmente reinar com Ele, estabelecer o reino dele na terra, fazer a diferença, como que Deus tivesse, acabou. No Velho Testamento eu tive que dentro do meu povo separar um povo, mas agora esse povo separado é a única tribo que eu tenho na vida da igreja. A igreja, aos olhos de Deus, é uma tribo só, de Arão. É a tribo dos sacerdotes. Quem está me entendendo? Agora, os irmãos, eu diria que você está à frente dessa tribo. Eu continuo olhando para os líderes, os membros que estão se convertendo agora, que estão em processo de formação. Eu continuo olhando para eles como sacerdotes, porque uma das principais funções que eu e você temos como líderes é mostrar isso para eles, é ajudá-los a entender que eles são parte da família, que eles são gente. Eu tenho um filho de 3 anos, o tempo todo estou mostrando para ele que ele também é homem, que ele também faz as coisas, que ele também participa da família, que ele também tem desafio. Eu estou criando ele para ser tal qual. É ou não é? Os meus discípulos na igreja é a mesma coisa. As pessoas que Deus tem te colocado, não é para você buscar Deus para elas, é para você ensinar elas a buscar Deus. Glória a Deus. É para você dar o peixe, como se diz, para ensinar a pescar. Naquela ocasião, então, Deus teve que levantar
essa tribo.